Capítulo 431. Handekil está morto, mas não completamente morto. Como uma nuvem flutuante entrincheirada no ar, uma enorme, mas leve imagem residual, ele está completamente preto e não revela seu corpo real. Ele é o observador pensante da estrada da espada de fogo, Medanzul. O que? Os olhos azuis de Michael se arregalaram, e ele olhou para Medanzul em descrença. No entanto, todos sabem que o corpo de Dekiel é a regra que controla todos os custos e recompensas, e é uma existência que nunca morrerá. Medanzul disse que ele está morto, mas ele não quer dizer que ele está completamente morto. Ele deve ter sido espancado de volta à sua forma original. Ah! Michael soltou um longo suspiro de má vontade, e pisou seus pés descalços na areia dourada. Eu disse isso há muito tempo, os donos de livrarias não podem se confrontar de frente. Quando Michael disse isso, ele olhou para Yanar, claramente. O personagem de Yanar, que apareceu na forma de um jovem agora tem uma pequena mudança, mas ninguém duvida de sua existência. Diante do questionamento de Michael, Yanar o ignorou e fingiu não entender a acusação de Michael, como se não fosse ele quem encorajou a espada da estrada de fogo a confrontar o chefe Lin. Medanzul, você viu como Handekiel morreu? Quão forte é o dono da livraria? Michael franziu a testa. O companheiro perdeu outro. Como mestre dos arcanjos digitais, Michael tem uma capacidade de liderança extraordinária. Claro, ele sabe que agora não é hora de culpar seus subordinados. Flutuando no ar sem uma figura humana, Medanzul disse suavemente, Handekil nem viu o dono da livraria e foi morto por seu subordinado Joseph. Depois de ouvir essa conclusão, a respiração de Michael quase congelou. Ele não aguentou mais, virou-se para Yanar, e disse, você não disse que viu Joseph enterrado no nada com seus próprios olhos. Yanar levantou as sobrancelhas, mas não respondeu. Comparado a isso, não deveríamos estar falando sobre o chefe Lin realmente não nos levar a sério. Rafael, que estava em silêncio todo esse tempo, disse de repente. Entre os 10 anjos em toda a estrada da espada de fogo, ainda restam 8, entre os quais Rafael, Medanzul e Camel nunca conheceram o chefe Lin. O propósito de deixar Handekir ir é lutar. De um certo ponto de vista, ele é apenas um enviado da estrada da espada de fogo. Ele nos matará apenas se não nos levar a sério. Hendix, aspas. Não suporto tais insultos. Rafael disse categoricamente. Não seja impulsivo. Michael sussurrou. Isso não é um impulso, mas uma decisão necessária, você se esqueceu. Rafael olhou calmamente para o espaço vazio moldado por Yafik e continuou. Céu, Éden, Deus, anjos, a árvore da Cabala, o reino acima do mundo material, o caminho para a divindade no mundo dos sonhos. O sangue de Michael congelou, e sua mão pendurada estava cerrada novamente. A razão pela qual ele estava obcecado com a estrada dos sonhos e acreditava que estava caminhando no único caminho correto era por causa de um livro que ele encontrou na Cidade Baixa. O livro descrevia um mundo inédito, um mundo de verdade, no qual há apenas um Deus, Deus. Michael acreditava firmemente nas coisas descritas naquele livro, e até mesmo todos os codinomes dos 10 membros da Estrada da Espada de Fogo vieram daquele livro. Você nos disse para não sermos impulsivos, mas, na verdade, foi sua cautela que matou Dekiel. Camel disse abruptamente, tudo bem. Michael pareceu pensar de repente no livro da verdade, e todos os seus sonhos e esforços retornaram à palma da mão novamente, e mais uma vez ele teve força para segurá-lo com força. Ele disse, escolha um bom momento, e iremos à livraria juntos. Não há necessidade de escolher. Yanar, disse de repente, agora mesmo. Duan Xuanmin. O nome da mãe é Duan Xuanmin. Franca repetiu esse nome em seu coração várias vezes, e agora ela imediatamente queria contar ao pai e ao avô que sua mãe havia acordado. Mas a mãe parece vir de um mundo diferente que não pertence a este mundo. Ela pagou um preço extremamente doloroso no processo de vir a este mundo, de modo que ficou louca por mais de 10 anos. Franca enxugou as lágrimas de sua mãe.
Tristeza e solidão corroeram sua mãe por muitos anos. Em sua mente, ela só pode contar o que viu e ouviu no palácio subterrâneo com a atitude de uma estudiosa. Mas o que ela não sabe é que centenas de anos se passaram e ela não pode nem voltar para sua cidade natal. Depois de muito tempo, Duan Xuanmin aceitou relutantemente a situação atual. Ela era a aluna mais orgulhosa do professor Lin Mingai e conseguiu ficar acordada no covil caótico dos deuses malignos. Ela sabe que todos podem sobreviver devorando uns aos outros. Ela sabe que é impossível chover no mundo subterrâneo. Esse é o sangue de inúmeros cadáveres. Ela também sabe que o horror desconhecido é concebido na barriga da mãe do professor. É por isso que ela deixou Lin Mingai e sua esposa antes de se tornar a ração do deus maligno. Ela escondeu secretamente toda a comida seca e mofada, recusou-se a beber a chamada água da chuva e não comeu nenhum cadáver do mesmo tipo. Ela queria viver racionalmente, mas quando tentou o seu melhor para escapar do palácio subterrâneo, o que viu foi, outro mundo. Duan Xuanmin não conseguiu mais segurar e enlouqueceu completamente. Até hoje, você é meu filho. Duan Xuanmin, que recuperou a sanidade e reconheceu o status quo, inesperadamente estendeu a mão para acariciar Frank, de cabelos loiros e olhos azuis, cujo contorno era 70% semelhante ao de Duan Xuanmin. Eu sou, mãe. Franca franziu os lábios, lágrimas rolaram em seus olhos. Duan Xuanmin virou a cabeça para olhar para a porta brilhante do armário ao lado dela. Dentro estava o rosto de uma mulher envelhecida que não era mais jovem. Algumas memórias voltaram, e Duan Xuanmin gradualmente entendeu a situação atual. Parecia que os meses no mundo subterrâneo ainda não haviam acabado. Crise e morte, loucura e matança ainda flutuavam ao seu redor. Não diga a ninguém que estou sóbrio. Duan Xuanmin não se adaptou à situação atual, mas já começou a pensar em contramedidas. Qual é o seu nome? Franca franziu os lábios, um pouco magoada. Meu nome é Franca Curtis, mãe. Curtis. Duan Xuanmin repetiu esta frase. Embora ela parecesse não saber nada sobre o mundo exterior nestes anos, algumas memórias deixadas em seu corpo ainda eram claramente visíveis, e ela perguntou a Franca o nome deste mundo e tudo sobre a família Curtis. O cérebro de Duan Xuanmin estava girando rapidamente, esboçando lentamente todas as memórias de seu tempo louco. Assim como o século XXI em que ela vivia, a família Curtis neste continente de Aesir também estava estudando o palácio subterrâneo, e ele veio para Aesir através do portão que conecta os dois mundos. No entanto, a família Curtis não entrou no portão. Talvez a pesquisa seja diferente. Eles sabiam o que estava dentro do portão, desde o início, e o eu que saiu do portão, não importa em que estado esteja no mundo, é para eles. Dizem que eles são os melhores sujeitos experimentais. Franca. Duan Xuanmin olhou para seu filho e perguntou, como você sabe cozinhar este prato? Este prato é frango branco, o melhor prato do pai de Duan Xuanmin, e ele também ensinou Duan Xuanmin. Em uma família monoparental sem mãe, Duan Xuanmin praticou este prato ao extremo. Também é a coisa favorita de seu irmão. O livro de receitas que comprei em um leilão foi vendido por um dono de livraria de sobrenome Lin. Traga para mim e dê uma olhada. Franca assentiu e rapidamente tirou a receita do quarto e entregou para sua mãe. Os caracteres chineses familiares entraram nos olhos de Duan Xuanmin. Ela rapidamente virou as páginas do livro e finalmente mostrou seu primeiro sorriso em mais de 10 anos enquanto franzia a testa. Mãe, você entendeu? Duan Xuanmin não respondeu, mas olhou para Franca e disse, Lin. Chefe Lin, onde ele está? Não sei, mas posso perguntar, ele parece ser muito famoso. Franca respondeu atordoada. Um brilho de esperança se acendeu no coração de Duan Xuanmin. Ser capaz de vender esse tipo de livro significava que o chefe Lin também poderia ser um velho amigo, e a única pessoa de sobrenome Lin na equipe de expedição científica era o professor Lin Mingai. Não, há mais um. Na mente de Duan Xuanmin, Zhang Kaiyong, a esposa do professor que estava sorrindo gentilmente e acariciando gentilmente seu abdômen inchado, apareceu de repente.
As costas de Duan Xuanmin ficaram frias por um momento, a criança que foi concebida de repente no palácio subterrâneo. Definitivamente não é humana, mas há outra possibilidade que não pode ser abandonada, não importa o que aconteça. Para saber quem é o dono da livraria, Duan Xuanmin se virou para Franca e disse: dê-me uma caneta e papel, escreverei uma carta, e você pode levá-la para aquele chefe Lin para mim. Fim do capítulo. Capítulo 432. Franca usava uma capa de seda, o casaco mais simples e barato que ela conseguiu encontrar em seu armário. Agora a área central está um caos, até mesmo o pai e o avô de Franca foram chamados ao centro central para uma reunião, mas isso também deu a Franca uma grande oportunidade. Por causa do físico fraco das pessoas comuns, ela nunca saiu da área central em sua vida. Franca prendeu seu cabelo loiro em um rabo de cavalo alto, vestiu uma capa de seda vermelha, pegou a carta da mãe e as receitas ao lado do espelho e folheou pela janela. Depois de vários dias de investigação e a ajuda de seu servo Mike, Frank finalmente deixou a família Curtis sozinha pela primeira vez em sua vida sob a cobertura das excelentes habilidades de atuação de sua mãe fingindo ser louca. Tendo conhecido sua mãe francamente nos últimos 2 dias, Franca gradualmente entendeu sua mãe e também conheceu sua origem. Um arqueólogo em um mundo diferente, ao enfrentar o Deus maligno, ainda manteve a firmeza de sua alma e pensamento, e manteve sua independência como ser humano. Depois de mais de 10 anos de confusão, sua alma se escondeu em uma certa concha protetora, mas no momento em que ela comeu os pratos de sua cidade natal, ela voltou ao seu corpo novamente. A razão pela qual meu pai se casou com minha mãe também foi pelo experimento, pelo nascimento da própria Franca. Mas que tipo de poder eu herdei? Franca agilmente virou a colina dos fundos do Jardim dos Fundos em casa e entrou no veículo arranjado por Mike ofegante. Claro, é impossível dirigir qualquer carro particular, mas um carro de ferro lotado onde um bando de trabalhadores pobres se senta. O cheiro de óleo de motor do carro e o odor corporal de pessoas pobres que só tomam banho em alguns meses fizeram Franca, que nunca tinha sido exposta a essas coisas, quase vomitar, mas ela se conteve e se segurou no poste elétrico até sair do carro. Mesmo quando Franca, que estava tão envergonhada, veio para o bloco 23, suas roupas pareciam fora do lugar neste bairro pobre. É claro que há pessoas pobres em todos os lugares, e meu pai e aqueles dignitários do Distrito Central estão todos mentindo. O chamado mundo onde todos são felizes e lindos no continente de Aesir, o mundo protegido pelos chamados santos e bruxas, está cheio de bocas famintas. Finalmente, Frank caminhou até a livraria de Lindier com a carta e o livro de receitas em seus braços. Esta livraria de aparência antiga é considerada a loja mais elegante de todo o quarteirão. Franca deu um suspiro de alívio, levantou a mão para enxugar o suor da cabeça e entrou na livraria. Jingle Bell. Na porta da livraria, Joseph, um pedaço de gente, pendurou um novo sino em forma de gatinho. Dizem que foi dado a ele por crianças nas favelas. Sempre que um cliente empurra a porta, ele faz um som lindo. Mas a realidade é que basicamente não há clientes na livraria. Pelo contrário, o vento no quarteirão 23 é muito forte, e o sino toca sem parar todos os dias, tornando-o extremamente barulhento. Lindier realmente queria dizer a Joseph para jogar o sino fora, mas ele não suportava criticar o coração de menino sob este corpo magnífico. Oi, Frank disse educadamente, estou aqui para ver o chefe Lin. Foi só então que Lindier percebeu que hoje não era o vento, mas um convidado de verdade. Ele finalmente tinha outro convidado. Uma garota com cabelos desgrenhados e suor estava parada na frente dele ofegante. As delicadas botas de couro de bezerro estavam cobertas de lama, e aqueles sapatos não eram para andar. Parece uma senhora rica que fugiu. Lembrando de Jisishu e Kili, Lindier riu de repente, pensando que provavelmente abriu uma ótima rota de clientes desde o início. Ele mostrou um sorriso comercial bem caracterizado, cruzou as mãos e apoiou o queixo. Eu sou o chefe Lin, meu nome é Lindier, garoto, o que posso fazer por você?
Franca imediatamente mostrou um sorriso relaxado e todo o seu corpo se abaixou como se estivesse aliviado. Joseph ouviu que havia convidados e saiu do porão e viu Franca, que parecia familiar. Eles pareciam ter se conhecido em uma certa recepção, mas nenhum deles se lembrava disso. Chefe Lin, comprei seu livro no leilão da senhorita Zixu. Franca rapidamente tirou os 1000 pratos clássicos de culinária caseira. O rosto de Joseph congelou. Este livro. Essa garota realmente ganhou este livro. Joseph viu escrito de forma impressionante no livro, Sacrifício de Sangue. Só este, culinária caseira clássica, não entendo muito bem muitas das receitas nele. Franca enxugou o suor e disse: Joseph, este livro, é normal que você não entenda. A dieta de Nu Jin ainda está muito atrasada. Posso lhe contar sobre o conteúdo deste livro por um longo tempo. Obrigado, chefe Lin. Os olhos de Franca brilharam, mostrando um sorriso adorável. A propósito, também há uma carta da minha mãe. Franca entregou a carta apressadamente a Lin Die. No momento em que Lin Die olhou para a carta, as pontas dos dedos dele tremeram levemente. Mesmo que ele já tivesse percebido algo, quando um certo momento realmente chegou, ele ainda queria subconscientemente escapar de seus sentimentos como um ser humano. Ele gentilmente pegou a carta e, em sua visão, uma sombra escura subiu pela superfície do envelope, o éter no espaço do sonho se revoltou e uma força poderosa desceu instantaneamente, permitindo que ele visse a mulher que escreveu a carta naturalmente em um instante. Uma mulher com uma aparência madura, mas sobrancelhas e olhos familiares, ela se parece um pouco com a diretora do Instituto Shendo de Relíquias Culturais e Arqueologia que viajou para ver o funeral de seu pai, diretor do An. Lin Die ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente abriu a carta. Caros compatriotas, se vocês conseguem ler este texto, então podemos vir do mesmo lugar. Meu nome é Duan Xuanmin. Não sei se você veio a este mundo estranho da mesma forma que eu, e não sei se você, como eu, se importa com sua cidade natal e sente falta de ir para casa o tempo todo. Eu nem sei se consigo sobreviver, mas devo lhe contar o que aconteceu na minha vida. Lin Die abaixou os olhos e leu cuidadosamente os caracteres familiares e seu nome na carta. Duan Xuanmin. A pessoa que apareceu no diário de seu pai Xu Xiangdong, a irmã mais velha do diretor do Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia de Shendo, que ele conhecia antes de viajar no tempo, nunca morreu. Ela sobreviveu e, presumivelmente, testemunhou seu próprio nascimento. Depois que nossa equipe entrou naquela porta, eu soube que éramos controlados pelo Deus maligno, o poder poderoso daquela coisa maligna incompreensível, talvez chamada apenas de Deus, e nos tornamos os últimos de seu ritual. Peça de xadrez, aquele enorme palácio é o útero do Deus maligno. Meus companheiros de equipe se devoraram e foram para o covil final do Deus maligno sem saber o propósito. Por favor, perdoe-os, eles são apenas controlados pelo Deus maligno. Estou familiarizado com sua natureza gentil, eles não são assim. A pessoa escolhida pelo Deus maligno é a esposa do meu professor. Ela está grávida do herdeiro do Deus maligno. Eu vi com meus próprios olhos que sua barriga estava inchada como uma bola. Meu professor Lin Mingai cavou-a com suas próprias mãos e tirou um bebê sangrento. Naquele ponto, eu estava à beira de um colapso, mas tive que voltar e contar a todos. Segui o professor Lin silenciosamente, e ele me levou para encontrar o caminho. Saí pela porta, mas descobri que estava em um mundo diferente, e o professor Lin não estava mais lá. Tenho todos os motivos para suspeitar que o professor Lin e o feto foram para a Terra, que é nossa cidade natal. Quando a criança crescer, ela pode destruir a Terra. Precisamos fazer alguma coisa. Depois de passar pelo portão, o tempo e o espaço serão desordenados, e o mundo em ambos os lados é assim. Talvez aquela criança tenha crescido e a Terra tenha sido destruída. Talvez ele aceite a orientação do destino e retorne a este continente chamado Aesir. Talvez, aquela criança seja você. Se fosse você, você me comeria. Fim do capítulo. Capítulo 433.
O conteúdo da carta chegou a um fim abrupto, e a caneta da última palavra caiu, e a tensão e o medo do autor podiam ser claramente sentidos. Mas para Lindier, ele não precisava mais analisar o conteúdo e a caligrafia da carta, contanto que quisesse, ele poderia viajar por todo o tempo e espaço, e seus olhos onipresentes poderiam alcançar diretamente do ancho em mim. Aquela mulher é digna de ser alguém que pode sair da poluição do Deus maligno. Quando ela estava escrevendo uma carta em sua mesa, ela subconscientemente olhou para o ar, e de repente sentiu uma sensação familiar, e aquele olhar que a aterrorizou. Talvez tenha sido esse olhar que a fez conjecturar completamente que o objeto de sua carta era aquele Deus. Lindier retirou o olhar e colocou a carta no envelope sem nem mesmo levantar a cabeça. Quando ele colocou a carta na mesa, ele olhou para os grossos, Classic Home Cooking Cases. Lindier olhou para Joseph, depois para Franca, moveu os dedos e acariciou suavemente o livro de receitas em sua mão. Sua expressão era complicada, ele ficou atordoado por um tempo e de repente riu baixinho. Então é assim, é assim. Franca e Joseph olharam para Lindier surpresos. Esta foi a primeira vez que Joseph viu o chefe Lin com tal atitude. O chefe Lin sempre foi calmo e tranquilo. Como ele pôde ficar assim de repente? Joseph não pôde deixar de olhar para Franca. Franca perguntou nervosamente, qual é o problema? Chefe Lin. Lindier levantou a mão e tocou a cabeça de Franca, e disse suavemente, não é nada, bom garoto, tenho que recompensá-lo, você está cansado de caminhar da área central. Franca imediatamente mostrou um sorriso adorável, mostrando corajosamente uma fileira de dentes brancos e limpos, o que não é permitido mostrar os dentes na etiqueta nobre normal. Obrigado, mas está tudo bem, foi isso que fiz pela minha mãe. O toque de Lindier fez Franca sentir uma força quente entrando em seu corpo, como se ela estivesse banhada pela luz sagrada, fazendo-a apertar os olhos como um gatinho. Lindier olhou para seu rosto sorridente pedindo crédito, olhou para a mesa, como se estivesse procurando por algo, então viu a balança na mesa, pegou-a e entregou a Franca, e disse, esta coisinha. Eu vou dar a você. Joseph disse em seu coração que você chama isso de gadget, mas esta é a balança que controla todas as leis de igualdade no mundo. É tudo sobre reclamar, mas ele há muito tempo entendeu a força do chefe Lin. Para este adulto, esta balança é de fato um gadget. Chefe Lin, Joseph disse em voz baixa, até mesmo engolindo nervosamente. Lindier levantou a cabeça e colocou o mesmo sorriso de sempre, olhando para Joseph. Você parece estar um pouco preocupado, você precisa me dizer o que fazer. Lindier balançou a cabeça, não estou nem um pouco preocupado, mas posso ver mais claramente do que antes. Acho que provavelmente sei para onde estou indo. Antes de ir, preciso lidar com algumas coisas. O que? Joseph perguntou subconscientemente. Bum! Assim que as palavras de Joseph caíram, Franca não teve tempo de abrir os olhos surpresos. A livraria inteira era como uma lata, e alguém pisou nela de repente. O lugar escuro atrás de Lindier parecia a boca de um monstro. A mesma estante se estilhaçou como um espelho em um instante. Os livros dentro são como um vórtice sugado para a sombra atrás de Lindier. No momento em que a livraria foi destruída, ela foi presa à superfície da livraria, e uma certa película escura que sustentava a livraria também foi sugada como a estante, e correu para a floresta como uma livraria, atrás da introdução. Esta livraria não foi destruída por pessoas, mas porque Lindier recuperou o poder que originalmente existia aqui com antecedência. Joseph não tinha medo do aço e do concreto caindo, mas olhou atentamente para o chefe Lin, que parecia estar segurando a carta calmamente, e a sombra negra retorcida atrás dele entrou em sua sombra. Terminado, e a Fuji, que estava flutuando no ar, disse suavemente enquanto lutava no vazio flutuante. Como o mago negro mais poderoso do mundo, e a Fiji, o meditador do vazio que uma vez trouxe o vazio para o país, puxou a livraria inteira para o mundo vazio que ele construiu em um instante e desmoronou o vazio quase simultaneamente.
A existência da livraria A Forma desmoronou em um instante. Transformou-se em ruínas. Este é o primeiro passo no caminho da espada de fogo para atacar Lindier. Não o subestime. Michael sussurrou, e ao lado dele estavam vários anjos da estrada da espada de fogo. Vou dar uma olhada. O morto-vivo sem cabeça vestindo uma armadura de cavaleiro, o homem morto-vivo com 1000 almas, Camel se transformou em uma sombra negra e se esgueirou para dentro das ruínas. Michael franziu a testa quando o viu entrar. Camel controlava as almas do mundo, ele era um verdadeiro cavaleiro do inferno, ele usava seu corpo para controlar o submundo e controlava as almas de dezenas de milhares de pessoas mortas. Camel é, sem dúvida, um dos mais fortes em toda a estrada da espada de fogo. Enquanto as almas dos seres humanos no mundo forem imortais, então Camel é um imortal. Mortos-vivos com 1000 almas, Kamali, tem dezenas de milhares de almas e existe em todos os cantos de Nujin. Kamal e Rafael são considerados as cartas fechadas de toda a estrada da espada de fogo. Rafael e Michael eram considerados amigos há muito tempo, e Kamal era taciturno e quase só obedecia às ordens dos dois. Os três formaram o caminho original da espada de fogo. Junto com sonhos compartilhados, Michael também é amigo de Rafael e Camel. Não relaxe suas observações, Medanzul. Michael levantou a mão, concentrando-se em seu coração, e lembrou o observador pensante, Medanzul, que estava escondido fora da barreira do vazio e nunca relaxou por um momento para observar. A voz duvidosa de Medanzul soou de todos os lados, com uma pitada de tremor. A vontade do dono da livraria na livraria desapareceu. Está morto. Rafael inclinou a cabeça. Sua figura é semelhante à de Michael, mas todo o seu rosto é como a superfície da água, um líquido flutuante. Ao contrário de Michael, ele não gosta de humanos e não aparece em um corpo humano. Claro que é impossível. Yanar, que estava atrás, disse, o chefe Lin é obviamente imortal. Como um deus pode ser preso pela morte? Os olhos de todos se voltaram para Yanar, e seu tom não soou como um membro da Fire Sword Road, mas sim um sentimento de orgulho de que, meu chefe é muito poderoso. Neste momento, Michael também descobriu o que havia de tão estranho em Yanar, que sempre foi desconfiado. Você, o que diabos? Medanzul mais uma vez mostrou uma voz duvidosa, interrompendo o questionamento de Michael. Ele apareceu novamente, o pensamento do chefe Lin. Depois que todos os anjos ouviram isso, houve um estrondo em suas mentes. Ele só desapareceu por alguns segundos, a voz aterrorizada de Medanzul alcançou os ouvidos de todos, o avatar de Camel desapareceu agora, em um instante. Camel está morto. Michael, Fit, que estava disfarçado de Yanar, bufou zombeteiramente e triunfantemente, como se tivesse desistido completamente de seu disfarce, mas os deuses ao redor não tiveram tempo para cuidar dele. Rosto de Rafael era como a superfície de um lago, com inúmeras ondulações, mostrando sua psicologia vibrante. Carmel. Rafael sussurrou o nome em voz baixa. A livraria que havia sido transformada em ruínas foi repentinamente chutada para longe por um pedaço de cimento. Joseph olhou para trás com uma expressão um tanto perplexa, então de repente contraiu suas pupilas, deu um passo para o lado respeitosamente e ficou de lado, revelando o homem atrás dele. Ainda parece o mesmo de sempre. Cabelo preto e olhos pretos, pele ligeiramente pálida, camisa e calças pretas, um sorriso suave em um rosto estudioso, pupilas escuras e profundas, como um poço sem fundo. Lindier, ou não Lindier. A sombra sob seus pés se estendeu para trás, cobrindo as ruínas de toda a livraria, formando um espaço escuro e profundo, e o universo de estrelas se torceu e girou atrás da cortina. Lindier segurava um livro novo em sua mão. A capa do livro não tinha título, e as páginas em branco estavam virando rapidamente em suas mãos. Cada página era uma alma gritando, Camel. As pupilas de Michael se contraíram, e Camel foi transformado em um livro. Estalou. Lindier fechou implacavelmente o livro pesado, e Frank colocou a cabeça para fora de trás de Lindier com um traço de pânico no rosto, segurando o equilíbrio eterno como um brinquedo.
Os olhos negros de Lindie varreram todos os membros da Estrada da Espada de Fogo e se fixaram em Michael. Bater na porta é um pouco pesado, alguns convidados. A voz de Lindie era baixa. No primeiro segundo em que Lindie se entreolharam, Michael se sentiu tímido. Parecia que quando ele lutou com Lindie pela primeira vez, Michael estava morrendo de medo. Imperdoável, imperdoável. O rosto de Rafael era como água fervente, ele rugiu, o fogo da vingança por Camel o agarrou firmemente, ele abriu os braços e todo o espaço vazio foi absorvido pelo céu entre as ondas. Lindie sorriu levemente, guardou o livro em sua mão e disse suavemente para Franca atrás dele. Feche os olhos. Fim do capítulo. Capítulo 434. Feche os olhos. A voz gentil de Lindie soou acima da cabeça de Franca, e ela imediatamente fechou os olhos sem pensar nisso. Segurando a balança firmemente em sua mão, o som de ondas enormes ecoou nos ouvidos de Franca. Este era o som de ondas que ela nunca tinha ouvido antes, como se ela estivesse colocada em ondas infinitas. Joseph arregalou os olhos, olhando para o oceano rugindo, e as ondas se rolando pareciam ser capazes de engolir todo o Nujin. Rai! Joseph sussurrou. Lindie olhou fixamente para as ondas que estavam quase perfurando o céu, seus olhos escuros eram como buracos negros, incapazes de refletir até mesmo sombras. Tenha cuidado, chefe Lin. Vendo que Lindie não estava se movendo, Joseph subconscientemente quis parar Lindie, não porque ele estava preocupado que Lindie fosse impotente, mas simplesmente porque ele queria proteger Lindie e ser leal a ele. Lindie levantou a mão ligeiramente para parar Joseph e apontou para trás dele sem olhar para trás. Joseph assentiu, deu alguns passos rápidos e ficou na frente de Franca. Lindie segurou o livro recém-lançado em uma mão, como um membro da Fire Sword Road, como de costume. Rafael se transformou em uma onda enorme, centenas de metros de altura com o impulso para engolir tudo, os olhos de Joseph ficaram vermelhos devido à enorme pressão, e a sombra da chama ardente podia ser vista claramente no fundo da pupila. As ondas enormes bloquearam completamente os outros membros da Rocket Road, porque toda a batalha ocorreu no vazio de Yafuji, o que não tem efeito no mundo exterior. Estalou. O som de dedos estalando, apesar do barulho alto das ondas enormes, ainda fazia um som nítido, reverberando por todo o reino do vazio e claramente alcançando os ouvidos de Lindie. Lindie fez uma pausa, virou a cabeça para olhar para Yafuji. Os olhos escuros se fixaram em Yafuji por um momento, o que o fez tremer, e então olhou para Lindie e sorriu para ele. Yavnot pode remodelar tudo em todo o mundo vazio, e Rafael imediatamente sentiu que todo o seu corpo estava cheio de poder inesgotável quando ele emitiu o comando de estalar os dedos. Ele vai lançar um ataque. Observador pensante, Medanzul hesitou com medo. A presença de Medanzul na Estrada da Espada de Fogo não é muito alta, mas ele tem um grande efeito. Ele se esconde fora do muro do mundo. Enquanto as pessoas existirem no mundo do muro, elas serão observadas e ouvidas por ele. Lindie olhou para as pessoas no caminho da Espada de Fogo e não pôde deixar de começar a pensar, o Thousand Souls Undead, Camel agora era um assassino corpo a corpo, e agora o Monster Listener to Desea, Rafael é um grande AOE. É o assistente de campo, e Medanzo é o sentinela. De um certo ponto de vista, você é bastante cooperativo. Lindie inclinou a cabeça e disse com um sorriso. Pare de falar bobagens, seu deus maligno. Yafuji não conseguia esconder o medo em seu coração, porque Lindie estava em seu próprio reino vazio, e ele podia controlá-lo à vontade, mas o poder do chefe Lin era muito grande. Ainda melhor que Medanzul, ele superou seu medo com a intenção de rugir, o vazio é meu mundo, e eu sou o mestre de todas as coisas. Lindie sorriu e balançou a cabeça, então deu um longo suspiro, levantou a mão e estalou os dedos como Yafuknot. Estalou. O som claro quase parou tudo por um segundo, mas foi apenas por um curto segundo, antes que todos ficassem surpresos, a onda engoliu completamente Lindie,
O mar implacável raramente aparecia na frente dos seres humanos, e Rafael é, sem dúvida, o mestre do mar. As ondas se contorceram e se transformaram em feras selvagens, e inúmeras criaturas marinhas antigas extraordinárias que há muito desapareceram em todo o continente de Aesir emergiram do fundo do mar, rasgando e perseguindo suas presas. Fei-Kei, que estava de pé com a estrada da espada de fogo, foi incorporado em sua barreira do vazio por Yafnote, então ele podia ver todo o campo de batalha enquanto era indetectável. Rafael é de fato um remanescente do antigo mundo dos elfos marinhos. Fit franziu a testa. Com o bilhete premiado em suas mãos, Rafael revelou seu corpo do oceano. A água turva do mar com ondas brancas gradualmente delineou um homem corpulento com cabelos cacheados e uma barba cacheada, e a parte inferior do corpo era uma cauda de tubarão. Rafael não viu nenhuma alegria. Ele mal ficou aliviado quando viu inúmeras criaturas marinhas extraordinárias extintas arrastarem o corpo esmagado de Lindie para o fundo do mar e despedaçá-lo na escuridão. Com a morte de Kamal à frente, Rafael não relaxou os nervos e sussurrou: Medanzu, diga-me a localização do dono da livraria rapidamente. Sua voz era como um tsunami, ressoando por todo o oceano como uma tempestade. Infelizmente, ninguém respondeu. Medanzu. Rafael franziu a testa, sentindo que algo estava errado, e subconscientemente procurou por seu parceiro. Embora ninguém tenha respondido, o corpo dilacerado de Lindie flutuou lentamente. Seus restos físicos flutuaram um por um, e o livro contendo a alma de Camel ainda estava flutuando ao lado dele. Pelo menos ele está morto. Rafael finalmente ficou aliviado. Ele apareceu ao lado de Lindie no segundo seguinte. O alvo não era o corpo de Lindie, mas o livro. Ele pegou o livro, suspirou e o colocou no peito, e então sussurrou: Camel, meu amigo, quando eu pisar na estrada para me tornar um deus, eu definitivamente ressuscitarei você. Depois de terminar de falar, ele evocou um sorriso triunfante: pelo menos, eu te vinguei agora. Rafael lamentou que seu amigo estivesse no espírito do céu e olhou para o corpo de Lindie. Tudo o que foi engolido pelo peixe foram os destroços, metade da cabeça está faltando, o rosto inteiro foi comido, os intestinos são como algas flutuantes e o sangue vermelho é gradualmente diluído pelo oceano azul profundo. No entanto, não era o corpo de Lindie, mas ele mesmo. A aparência familiar, a cauda de peixe pálida, não poderia ser mais familiar. Sou eu. O livro contendo amigos caiu pesadamente no mar, e os olhos de Rafael se arregalaram em descrença. É tão lamentável. Lindie sorriu. A água do mar foi limpa como uma miragem, como se nunca tivesse aparecido antes, e apenas alguns pedaços de destroços permaneceram no chão. Era Rafael. Quando Michael olhou para o corpo de Rafael, como se uma pesada bola de chumbo estivesse enfiada em sua garganta, ele pronunciou algumas palavras com dificuldade, quando Rafael. Mundo dos sonhos. A voz de Medanzu de fora da parede do mundo alcançou os ouvidos de todos com medo. É o mundo dos sonhos, chegando. Medanzu quase escreveu o medo em sua voz, obviamente no momento em que observou o sonho de Lindie chegando, ele ficou completamente louco. Isso não arrastou Rafael para o mundo dos sonhos, mas a chegada de todo o mundo dos sonhos, bagunçando todas as leis, tornando Rafael incapaz de distinguir entre realidade e sonhos, ele se matou. Fit estava na espada de fogo atrás dos membros da estrada, o tom tremia e estava cheio de admiração. Michael não conseguia acreditar. O mundo dos sonhos era o que ele sempre quis, mas estava bloqueado pela bruxa original. Esse era o caminho para se tornar um deus que ele perseguiu por toda a sua vida. Será que o dono da livraria é o dono do mundo dos sonhos, o único deus verdadeiro escrito na Bíblia, que foi encontrado por Michael e foi encontrado por Michael, que estava vivendo no mundo? Deus. Fim do capítulo. Capítulo 435. Quando Michael não era chamado de Michael, ele costumava andar no mundo. Michael há muito tempo era na verdade apenas um grupo de elementos de luz, e o tempo lhe deu consciência e poder. Onde quer que a luz vá, tudo não pode se esconder.
Quando ele dominou a lei da luz, ele também obteve o olho da percepção, e ninguém pode escapar de seus olhos para tudo no mundo. Milhares de anos atrás, os seres humanos protegidos pela bruxa da vida entraram em uma nova era, e seu poder se dissipou completamente, mas também há preocupações restantes. Os deuses malignos que vieram para o continente de Aesir na Segunda Era estão silenciosamente esperando um dia para se recuperar. E quando ele acordar, os seres humanos serão extintos. Esta profecia visa o fato de que os seres humanos devem destruir aquele Deus maligno, mas a natureza egoísta dos seres humanos, não, deve ser a natureza animal. Eles não se importam com a vida e a morte dos fracos, mas ganham o poder daquele Deus maligno. Todas as organizações estabelecidas agora giram basicamente em torno daquele Deus maligno. Assim como a torre do ritual secreto, ela foi construída para capturar o poder do Deus maligno. Milhares de anos atrás, não havia ninguém que não cobiçasse os tesouros adormecidos na Cidade Baixa, ou bombas relógio, e Michael era um deles. Mas Michael ganhou um livro chamado Bíblia. Este livro descreve um jardim do Éden que nunca foi imaginado. É uma estrada totalmente nova, uma estrada que leva ao mundo dos sonhos. Um anjo, esta é a origem do nome da estrada da espada de fogo. O poder que Lin-De exibia agora quase derrubou a cognição, fez sua figura gradualmente se sobrepor àquele Deus. Os pensamentos de Michael pareciam retornar a 1000 anos atrás, até que seu parceiro o empurrou com força. Michael, o que devemos fazer agora? A voz desenfreada de Medanzul soou em seus ouvidos. Só então Michael se recuperou da memória e olhou para o dono da livraria, que caminhava lentamente em sua direção, como se não tivesse pressa. De Gabriel, Shang Dafeng, Raziel, Ahandekiel, Camel, Rafael, 6 dos meus parceiros morreram, não, tem esse cara atrás dele, essa, Iana, ER. Michael se virou e encontrou Fit ainda atrás dele, olhando para ele com um sorriso. Deveria ter adivinhado, o falso, o verdadeiro Yarnar estava morto há muito tempo. Ignorando Fit, Michael tocou seu olho direito e então fechou suavemente o olho esquerdo. O olho direito começou a brilhar em verde. O olho da percepção é usado por Michael para observar todas as coisas, o passado e o futuro, desastres e destino. Mesmo fora do mundo, ele não pode escapar. Ele afirma ser uma arma de nível divino. Foram também esses olhos que lhe permitiram invocar inúmeros parceiros. Depois de fechar o olho direito, Michael fixou em Lin-De o olho da visão. Ele rugiu e disse, tudo tem um fim. Lin-De, deixe-me ver seu rosto morto. Lin-De levantou a cabeça indiferentemente e olhou para Michael à distância. A maneira como ele cobriu um olho e gritou slogans realmente o lembrou das heroínas de anime que ele assistiu antes. Além disso, Michael se fez loiro e de olhos azuis, o que realmente parecia um homem de papel, então não deveria ser muito ofensivo. Michael naturalmente não sabia como Lin-De reclamava dele, mas no momento em que viu Lin-De, Michael ficou atordoado por um momento, e então os cantos de sua boca estavam realmente subindo lentamente. Aspas. Eu vi. Os cantos de sua boca estavam rachados infinitamente, e seu tom estava cheio de descrença. Eu não esperava que ele visse. Você não é o único Deus verdadeiro, você é apenas um fantoche do Deus maligno, este corpo nada mais é do que um recipiente do Deus maligno, mero humano, eu vi sua morte claramente. Lin-De inclinou a cabeça e olhou para o quase louco Michael com algumas dúvidas. Michael acenou com suas mangas compridas e ordenou Yafuji, dizendo, transforme este mundo vazio em um lugar onde eu possa ser esmagado em pedaços. Yafuji não respondeu, ele estava sem fôlego, obviamente assustado por Lin-De. Ele imediatamente esticou os braços, ordenando em nome do Senhor do Vazio, que este vazio engula todas as coisas. Assim que Yafuji terminou de falar, todo o vazio se transformou em ar altamente venenoso com propriedades podres extremamente fortes. Parado em frente às ruínas da livraria e Franca, Joseph imediatamente queimou, expandindo as chamas, queimando todo o veneno e protegendo Frank ao mesmo tempo. Lin-De olhou ao redor e viu a névoa podre flutuando em todos os lugares.
Ele engasgou, subconscientemente levantou a mão, mas não esperava que a mão inteira começasse a apodrecer. Essa névoa não é uma habilidade sobrenatural poderosa, como Joseph pode facilmente evitá-la, mas pessoas comuns não podem fazer nada. Não estou enganado, seu corpo é apenas um humano comum. Michael fechou o olho esquerdo com força e olhou para Lindy com o olho direito. Lindy se sentiu um pouco desamparado quando viu sua aparência maluca. Com um pensamento, sua mão podre começou a crescer novamente. Outros lugares podres também começaram a crescer sem parar. Lindy olhou para seu corpo, e a voz de Michael de repente soou em seus ouvidos. Limpe, morra. Michael de repente abriu seu olho esquerdo fechado, e quando Lindy cresceu seu corpo, o olho esquerdo brilhou vermelho. Onde há luz, não há sombra. Tudo o que vejo não pode escapar do destino da morte. Michael disse freneticamente, agora, este corpo humano será reduzido a cinzas. Lindy ergueu as sobrancelhas, olhando para seu corpo com surpresa, havia rachaduras como vidro. Sucesso! Michael estava tão animado que quase pulou. O deus maligno que acabou de acordar, não, ele deveria ter obtido o poder do deus maligno. Você, um mero mortal, realmente tem um corpo comum. Como um recipiente, sua missão deveria ter acabado. Michael disse com um sorriso, o corpo de Lindy foi completamente destruído em cinzas incontrolavelmente em um segundo, deixando apenas a sombra que permaneceu no lugar. Essa sombra negra é o verdadeiro Deus maligno. Michael disse, e então olhou para Joseph, para ser preciso, era Frank, a pessoa por trás de Joseph. Aquela garota deveria ser uma pessoa comum, mas a aura regular em seu corpo é muito especial. O próximo alvo do recipiente do Deus maligno pode ser ela, e deve ser eliminado imediatamente. A esperança foi reacendida nos olhos dos anjos sobreviventes ao redor. Não fique muito feliz agora, mate aquela mulher primeiro. Michael injetou poder em seu olho esquerdo e olhou para Frank que ainda era obediente e fechou os olhos com força. Às vezes, eu queria ser realmente um recipiente. A voz familiar de repente fez Michael congelar. A névoa negra flutuante reinjetou-se no corpo de Lindy que havia sido reduzido a cinzas, e o sorriso de Michael parou abruptamente. Como é possível, este corpo já é. E a Fuji, que estava de pé ao lado dele, tinha uma expressão atordoada e inacreditável no rosto, e ele não parecia mais um rei do vazio. O sangue do dragão antigo. As pupilas de Michael se estreitaram, olhando para as veias ardentes de Lindy nas cinzas. O sangue do dragão antigo deixado na pilha de cinzas começou a remodelar seu próprio corpo, gradualmente se transformando em um enorme dragão velho que era velho e murcho como uma árvore antiga. Em um sentido geral, eu não sou um deus nem um deus, porque não posso realizar desejos nem ouvir orações. A voz de Lindy veio do corpo do velho dragão fracamente, mas você pode colocar eu sou um deus, afinal, essa é sua ideia, e eu não tenho o direito de interferir. No entanto, Lindy olhou para a massa de cinzas no chão, eu gosto bastante deste corpo humano comum que uso há mais de 20 anos. Fim do capítulo. Capítulo 436. Lindy se transformou em um enorme dragão velho. Este dragão velho e magro parecia uma árvore antiga. Suas 4 garras e 5 dedos caíram no chão, sacudindo o mundo vazio inteiro algumas vezes. Ele rugiu, e o hálito negro que ele exalou também estava cheio de o cheiro do desastre. A pele antiga é como uma rocha onde o magma fluiu, e está cheia de rachaduras na secura, e os vasos sanguíneos fluindo com sangue carmesim podem ser vagamente vistos como tubos de magma. Bakak, o dragão da calamidade? E a Fuji sentou-se no chão assustado, sua mente rugindo, Lin, o corpo real do chefe Lin é. Não, Michael vetou na hora. Ele arregalou os olhos, olhou diretamente para Bakak, com dificuldade e disse, era o coração do dragão antigo antes. Este deus maligno absorveu o sangue do dragão antigo e remodelou seu corpo. Originalmente pensou que ele só poderia ser anexado ao corpo de pessoas comuns, mas ele não esperava que o corpo humano não fosse um recipiente, mas uma parte desse deus maligno.
De onde ele veio e quem ele era, Michael não tinha ideia. Yafuji olhou ao redor, engoliu sua saliva e disse: Michael, você irritou o chefe Lin. Seu idiota, você realmente acha que pode derrotá-lo? Michael olhou para ele surpreso, e Yafuji continuou: se não fosse por sua arrogância e análise aleatória, ele não teria se transformado em um dragão antigo, e se isso continuar, meu reino do vazio também estará perdido. Qual é o seu encantamento do vazio? Michael agarrou a gola de Yafuji e disse: você é um vilão que é ganancioso pela vida e tem medo da morte. Lin Jie realmente não esperava que essas duas pessoas brigassem de repente. Ei, só restam 3 de vocês no caminho da espada de fogo. Aproveitando a briga, o corpo de Lin Jie se transformou em um dragão gigante. Ele abaixou a cabeça e olhou para ele, mas ainda se sentia um pouco milagroso. O passado e o futuro, assim como as memórias de tudo no mundo, retornaram ao seu cérebro, e Lin Jie entendeu completamente sua identidade e seu significado para este mundo. Mas mesmo assim, aqueles 20 anos de experiência humana foram extremamente preciosos para ele. Olhando para as cinzas no chão, Lin Jie ficou um pouco bravo. Ele tinha sentimentos confusos sobre aquele corpo. Depois de se adaptar ao corpo do dragão, Lin Jie levantou a cabeça e olhou atentamente para os dois brigando. Espiado pelo caçador que estava no topo da cadeia alimentar, Yafik, como um mago negro de topo cultivado por seres humanos, ainda é um ser humano, com a bestialidade e covardia dos seres humanos. Ele imediatamente se rendeu, e este reino vazio desmoronou em um instante. Yafuji não manteve seu mundo vazio vivo porque estava com medo, mas de um certo ponto de vista, ele feriu gravemente Lin Jie. Como um espelho quebrado, as rachaduras gradualmente se enchem e depois desmoronam. O mundo real, o corpo de Lin Jie Gulong brilha na luz do sol, e seu corpo de dragão destrói o quarteirão inteiro do número 23 em um instante. Os deslizamentos de terra e o chão racharam, apenas em um instante. Afinal, era sua primeira vez como um dragão, e Lin Jie subestimou um pouco o tamanho de seu corpo. A multidão gritou, e a vizinhança pacífica de repente caiu no caos. Os humanos comuns são quase loucos porque viram as criaturas míticas que existiam desde a Primeira Era. As pupilas verticais douradas de Lin Jie, que pertenciam a dragões, estreitaram-se ligeiramente, olhando para a multidão em fuga, inconscientemente querendo guardar seu corpo. A existência deste antigo dragão por si só é suficiente para matar seres humanos. Os humanos são muito fracos, Lin Jie só percebeu neste momento. Embora ele não seja mais humano no sentido tradicional, é muito necessário manter a consciência e a consciência humanas. Ele imediatamente se virou para Joseph e disse: proteja a multidão. Então ele virou a cabeça e disse a Fit, que estava pendurado no telefone e pescando por um longo tempo, que estava disfarçado de Yanar: não fique aí parado. Fit foi chamado no local e assentiu apressadamente. Depois de ouvir as palavras de Lin Jie, Joseph não pôde deixar de mostrar uma expressão de surpresa, e então ele ficou em êxtase. Sim, chefe Lin. O chefe Lin é realmente justo. Isso nunca mudou, e sua escolha também está correta. O chefe Lin se tornará o verdadeiro santo padroeiro da humanidade. Joseph solenemente cerrou os punhos e se queimou. Uma luz brilhante inundou instantaneamente todo o campo de batalha. Civis comuns perderam temporariamente a visão devido à luz ofuscante e não podiam mais olhar diretamente para o deus maligno. Joseph empurra Fran para dentro da livraria reformada. De um certo ponto de vista, esta livraria não foi destruída pela Estrada da Espada de Fogo, mas o chefe Lin antecipou o ataque da Estrada da Espada de Fogo desde o início e, ao mesmo tempo, usou isso para se retirar da livraria. O chefe Lin disse que estava indo para o lugar que deveria ir, e Joseph teve uma realização em seu coração. Embora ele não soubesse onde era, mas, esta livraria pode não existir no futuro. Depois de colocar Franca, Joseph correu para a multidão e viu uma figura familiar em um piscar de olhos.
Depois que Lindie viu que os pobres não seriam prejudicados temporariamente, um par de olhos de dragão fixou-se nos dois novamente. Para ser preciso, havia apenas uma pessoa restante. Como um mago negro, Yafuji também tem sangue humano. Ele sabe melhor do que ninguém que é um herói. Ele realmente quer realizar o sonho de se tornar um deus com Michael, mas somente vivendo ele pode obter resultados. Ele vive milhares de anos, confiando neste propósito. Michael não percebeu que Yafik já havia escapado. Mas para Lindie, não importa o quão longe Yafuji escapasse, ele sempre estava por perto. Lindie levantou sua garra de dragão, e uma bola de chamas azuis queimou em sua palma, e Yafuji apareceu no centro da bola, fugindo. Lindie agarrou a garra do dragão, e a bola de fogo azul se estilhaçou em um instante. A figura correndo de Yafuji parou de repente, e seu coração bateu rápida e violentamente em um instante, como se o tempo estivesse acelerando sobre ele. Bum! Yafuji, que estava vestindo uma túnica esfarrapada, morreu de repente e caiu no chão, seu corpo reto como um zumbi. Michael olhou com espanto para Lindie que matou Yafuji casualmente. Parece que desta vez é absolutamente impossível escapar da palma de Lindie. Michael fecha os olhos da percepção e os olhos da morte estão fechados aqui. Ele controlará tudo através da luz, como um grupo de elementos de luz. É hora de dar-lhe força. Neste momento ele liberará todo o poder acumulado. Mesmo este Aesir é inseparável da luz do sol. Você não quer vir para Aesir? Então eu destruirei Aesir, e ninguém poderá obtê-lo. Michael disse quase louco. Joseph e Fit correram para a multidão, esticaram os escudos defensivos e dispersaram a multidão. Uma figura familiar flutuou pelos olhos de Joseph, e Joseph subconscientemente queria evitá-la. Claire. Joseph reconheceu este velho companheiro de armas de relance, mas neste momento ele estava vestindo roupas comuns e sua barba não era aparada há vários meses, então ele não deveria ser capaz de reconhecê-lo. Joseph abraçou um pobre garoto órfão e disparou para os becos do 23º quarteirão com os quais ele estava muito familiarizado. Rude, vá rápido e traga sua avó. Joseph disse gentilmente para a criança. A criança estava obviamente aterrorizada, e ele não falou por um longo tempo, apenas chorando. Joseph. Uma voz familiar soou atrás dele. Joseph franziu a testa, virou-se, ele ainda era reconhecido, era realmente Claire. Um dos grandes cavaleiros da Torre do Ritual Secreto, embora ele seja o cavaleiro com a menor presença em toda a Torre do Ritual Secreto, ele é ereto e poderoso. As pessoas da Torre do Ritual Secreto realmente vieram. Joseph zombou. Afinal, a Torre dos Mistérios é uma instituição que protege a maioria dos pobres. Os chamados cavaleiros, não importa o quão podre seja a camada superior, ainda há muitos cavaleiros como Claire, Greg e Winston que lutam por proteção. É engraçado dizer, eu costumava ser. É realmente você não está morto. Claire caminhou para frente animadamente e agarrou os ombros de Joseph, até seus olhos ficaram vermelhos. Um velho companheiro de armas, Joseph não colocou mais uma cara fria e suspirou, Claire, eu tenho um motivo para ter que fingir a morte. Eu imploro com minha amizade de muitos anos, não relate meus assuntos para a Torre do Ritual Secreto, muito menos, para Melissa. O rosto de Claire mudou ligeiramente depois de ouvir o nome de Melissa, ela. O que há de errado com ela? Joseph de repente ficou nervoso e subconscientemente agarrou a armadura de Claire. Ela foi enviada para a Corte Central por atacar o ancião da Torre do Ritual Secreto, o Rei Cavaleiro Valês. Claire disse com uma carranca, ela é vingança por você. O quê? Foi como se um raio atingisse a cabeça de Joseph. Embora ele estivesse de fato aludindo ao mal da Torre do Ritual Secreto de Melissa, ele não esperava que ela fosse tão extrema, e ele realmente fez isso diretamente. Joseph de repente sentiu falta de ar. Fim do capítulo. Capítulo 437. Hub central, 1000 metros abaixo do solo. Uma enorme árvore invertida com galhos retorcidos pende como uma cachoeira.
Sob a árvore, há uma bola de vidro redonda com névoa branca girando dentro. No meio da névoa, você pode ver a tela familiar. Uma dúzia de velhos em vestes brancas de mago se reuniram e olharam atentamente para a imagem na bola de cristal. Bloco 23. Há uma batalha feroz acontecendo neste bairro. No momento em que o mundo vazio de Yafuji se desfez, a batalha que estava originalmente escondida no reino vazio foi exposta, o que chocou os velhos do Central Judgment Bureau. Ele é um dragão. Asmodeus, que está encarregado do trabalho clerical há centenas de anos, esticou o dedo coberto de manchas senis tremendo, apontando para Lindie na imagem. Não, Barry, o rei não coroado do departamento de julgamento e o jardineiro mais velho que cuidava da árvore pervertida, acariciou sua longa barba e disse, temo que esta seja apenas uma concha comum, assim como a concha de um jovem humano antes. O mesmo, já vi este corpo antes. O ancião da torre do ritual secreto, o chamado Rei Cavaleiro Valês, trouxe Melissa para o centro depois de ser atacado por Melissa. Valês, que já foi amaldiçoado pelo deus maligno, tornando seu corpo incapaz de se mover livremente, agora renasceu com a ajuda do fogo supremo de Melissa. Este dragão é a bruxa primordial, uma subordinada de Baen, o dragão da calamidade Bakak. Valetes ponderou e disse, parece que o dono da livraria é realmente inseparável da bruxa primordial. Várias pessoas acenaram umas para as outras e continuaram a assistir à batalha da bola de cristal. Depois que o dono da livraria se transformou em um dragão, Michael e Yavige brigaram independentemente da ocasião, o que realmente fez as pessoas rirem. O caminho para a espada de fogo é realmente um bando de ralé. Agatari, um dos membros do Judgment Bureau, riu. A cena continuou, e o dono da livraria olhou para ele calmamente como se achasse a briga deles ridícula. E Afigi, que estava discutindo com Michael, aproveitou a distração de Michael para ficar de olho no dono da livraria e fugiu de lado para o vazio. O dono da livraria levantou a mão de forma vagarosa e apertou-a gentilmente, e Afigi ficou aliviado. Caiu no chão. Quando o Judgment Bureau sob a árvore da Osheng viu essa cena, não pôde deixar de ficar em silêncio. Eu me lembro que Yafuji era um homem forte que entrou no nível de Deus muito cedo. De repente, alguém disse silenciosamente. Uma potência de nível de Deus foi esmagada até a morte por Lindie como uma formiga, é inacreditável. Existe alguém entre nós que pode derrotar um dono de livraria assim? Barry disse silenciosamente. Obviamente isso é impossível. Valês olhou atentamente para a imagem e, de repente, arregalou os olhos. Joseph. Valês olhou para o Joseph vivo em descrença. Ele recebeu ordens de Lindie para proteger aqueles civis dispensáveis, ele ainda está vivo. Valês virou seu cérebro insidioso e logo soube que algo estava errado. Problemático, Sr. Barry. Valês franziu a testa e disse com urgência, Joseph ainda está vivo, não é de se admirar que Melissa de repente soubesse a verdade sobre a torre do ritual secreto, foi ele quem deu a entender Melissa. Melissa deve ser morta agora, caso contrário, Joseph seguirá o sangue e o poder da mesma chama para encontrar este lugar. Esta árvore invertida que guarda todo o Nujin e a bruxa da árvore primordial na árvore são os segredos definitivos de Aesir. Ao ouvir as palavras de Valês, Barry também entrou em pânico e se virou para olhar para Melissa, que havia sofrido lavagem cerebral. Ele originalmente queria mantê-la como uma arma, mas agora é impossível. Então mate-a rapidamente, Barry disse tremendo. A mão direita de Agatari se transformou em uma lâmina, que brilhou na frente de Melissa no segundo seguinte. Antes que a lâmina tocasse Melissa, todo o espaço subterrâneo pareceu ter um terremoto. Bum! O que está acontecendo? Barry apoiou o tronco, não havia outro espaço em branco exceto a árvore, mas parecia que ele havia sido pisoteado por um gigante. Barry arregalou os olhos. Não muito longe de todos, uma rachadura apareceu de repente no espaço branco, como um pedaço de pano sendo rasgado. Barry e os outros não ousaram agir precipitadamente e olharam atentamente para a rachadura. De repente, um olho vermelho apareceu da rachadura,
olhando para essas pessoas como se estivesse olhando para um objeto morto. Besta dos sonhos! Barry gritou surpreso. Com certeza, um monstro coberto de muco cor de sangue saiu correndo da lacuna quebrada, como uma massa de matéria negra. Um monstro que pode absorver toda a alegria e coisas boas do mundo e mergulhar o mundo no desespero. Este é o monstro que vive no mundo dos sonhos. A primeira besta dos sonhos saiu correndo, a segunda, a terceira, uma após a outra. Tal cena não era algo que os juízes pudessem imaginar facilmente. Barry ficou extremamente surpreso. Ele levantou a mão bem alto, tentando parar as bestas dos sonhos, mas havia muitas delas. Uma coisa imunda como uma besta dos sonhos pode ir para o lugar onde a bruxa do galho está enterrada. Ele olhou para Valez imediatamente. Como poderia ser eu? Valez rapidamente se defendeu. A única criatura que existe no mundo dos sonhos, apenas o dono da livraria pode fazer isso. Barry olhou para a bola de cristal subconscientemente. Michael se transformou em luz, e o chefe Lin brincou com ele como se estivesse jogando um jogo, e não pretendia prestar atenção ao conselho governante. Então quem libertou a besta dos sonhos? Baer ficou chocado, mas não se importava com isso agora. O aparecimento repentino dessas bestas dos sonhos pegou o grupo de pessoas no centro central de surpresa. Embora controlassem todo o Nujin, era apenas porque eram descendentes de nobres. Eles não eram nada além de lixo. Eles são apenas os chamados descendentes da dúzia ou mais de nobres que salvaram a humanidade e estabeleceram Nujin. O número de deuses ainda não é tão bom quanto o caminho da espada de fogo. Baal pode controlar o poder da árvore até certo ponto. Ele acenou com a mão, e incontáveis galhos de videira prenderam a besta dos sonhos que estava se aprofundando. Valez deu alguns passos para trás, levantou a mão e desenhou alguns feitiços no vazio. Uma projeção negra apareceu do feitiço e, sob a projeção, incontáveis soldados mortos da torre do ritual secreto se formaram lentamente. Seus rostos estavam pálidos e eles estavam claramente mortos. Assim que Valez deu uma ordem, eles avançaram como ferramentas para parar a besta dos sonhos. Isto é, Agatari franziu a testa e olhou para Valex. O mago negro transformou todos os cavaleiros mortos da torre do ritual secreto em marionetes. Você é realmente desprezível. Agatari zombou e cortou o corpo de uma besta dos sonhos. Isso é uma honra. Valez bufou orgulhosamente. Quando eu estava estudando meu próprio corpo, fiz muitas pesquisas sobre marionetes, então acho que posso usá-lo da melhor maneira possível. Melissa franziu a testa, assustada com a confusão da besta dos sonhos. O que ela viu quando abriu os olhos foi o caos. O espaço subterrâneo originalmente branco e puro foi repentinamente preenchido com incontáveis bestas dos sonhos sujas e cavaleiros zumbis, como o purgatório. Melissa arregalou os olhos, e entre os cavaleiros zumbis que viu, muitos deles tinham rostos que lhe eram extremamente familiares. Há até mesmo companheiros de armas que se protegeram durante a batalha no bloco 67, eles não foram enterrados. Todos se sacrificaram pelo espírito de cavalheirismo e pela proteção de toda a humanidade. Como isso pode ser? Valetes. Melissa estava queimando de raiva, e sua raiva subiu à cabeça. Seu bastardo, eu vou te matar. Ouvindo o grito inesperado de Melissa, Valez franziu a testa imediatamente, virou-se para os membros do departamento de adjudicação que tinham feito lavagem cerebral em Melissa antes, e perguntou: qual é o problema com vocês? Ela não deveria esquecer tudo e se tornar nossa cachorra. O membro também ficou bastante surpreso. Ele fez lavagem cerebral em Melissa, mas ele não sabia que Melissa estava olhando para as pupilas da bruxa da árvore durante a lavagem cerebral, o que na verdade a deixou escapar. Manobrista, seu vilão desprezível e sem vergonha. Melissa xingou alto. Vendo a aparência de Melissa, Valez realmente sorriu. Eu até fiz uma marionete para sua mãe, você quer ver? Melissa ficou tão chocada que não poderia estar mais chocada. Se olhos pudessem matar, ela teria comido Valez vivo. Esqueça, seu idiota, já que você não pode fazer lavagem cerebral, apenas mate-o. Valez levantou a mão, e o poder da magia negra se reuniu em sua palma. Craque!
Um som claro e nítido apareceu particularmente claro em todo o espaço subterrâneo. Barry e os outros subconscientemente olharam para a fruta pendurada na árvore pervertida. Ela parecia estar madura demais, e rachaduras apareceram. Fim do capítulo. Capítulo 438. A fruta sob a árvore invertida parecia existir há dezenas de milhares de anos, e a garota dormindo nela também dormia há milhares de anos. Ela é o pilar de todo o Nujin, guardando toda a cidade de aço. Baal, o rei não coroado do departamento de julgamento, aceitou a missão de guardar esta árvore quando era muito jovem, mas na verdade ela não precisava de nenhum cuidado. Milhares de anos de espera fizeram Barry perceber seu papel novamente. Talvez ele seja apenas uma chave. Uma chave para despertar a donzela da fruta, a bruxa da árvore, Fraxinos. Embora Barry a tenha dominado, ele nunca usou esta chave, e agora a bruxa da árvore saiu de sua concha. A bruxa que guarda a árvore há milhares de anos, embora Barry não seja uma boa pessoa, mas ele também tem muitos sentimentos, o mais sério dos quais é o medo. Prestes a acordar, seu coração estava cheio do medo de dragão de Iegongal. Ele apontou para todos e gritou: "Vocês, pessoas desrespeitosas, bruxa perturbada Flaxinos, vocês vão pagar o preço." Todos se entreolharam, Barry ficou apavorado, com medo do castigo da bruxa, imediatamente correu para a fruta da bruxa, virou as costas para a fruta, como se condenasse a todos em nome da bruxa. Melissa olhou para a fruta com espanto, ela se lembrou do sorriso da garota na fruta, ela não parecia uma pessoa má. Um braço branco-azulado se projetava da fruta quebrada, e a casca branco-azulada era tão lisa e branca quanto jade. Todos olhavam para os movimentos da garota com os olhos arregalados. Ela abriu a fruta vigorosamente e então lentamente se levantou da fruta. Sua pele era azul e branca, seu cabelo verde flutuava levemente como folhas, e seu corpo cetônico perfeito parecia estar cheio de vida como esta árvore invertida. Vitalidade. Deusa. Baer olhou para Fraxinos sem expressão e, de repente, ajoelhou-se no chão. O som da batida no chão fez as pessoas se sentirem ainda mais doloridas. Havia um sorriso engraçado no rosto velho de Baal, disse: "Você está acordada, deusa." Quando todos viram as ações de Barry, eles imediatamente se ajoelharam e gritaram pela deusa. Ouvindo seus gritos, Flaxinas abriu lentamente os olhos, revelando um par de olhos brancos como a neve. Barry sentiu que esses olhos brancos eram muito familiares, e ele se lembrou que estava escrito no livro que a bruxa de Flaxinos tinha olhos verdes, mas ele não sabia onde tinha ouvido falar deles, então ele teve que abaixar a cabeça respeitosamente novamente, não ousando olhar diretamente nos olhos da bruxa. PFFT. Flaxinas riu de repente, sua voz era tão bonita quanto uma cor brilhante aparecendo no campo de neve silencioso. Barry estremeceu. Eu só ouvi Flaxinos dizer de repente: "Então vocês, seres humanos, realmente se ajoelharão e adorarão uma árvore." Barry levantou a cabeça inconscientemente. A pele branco-azulada original desta grande bruxa da árvore, Fraxinos, começou a estourar com manchas de sangue vermelho, como se inúmeros vasos sanguíneos de repente se dilatassem e engrossassem, transformando-se em uma existência semelhante a um verme. "Você é..." Baal soltou um rugido, mas antes que as palavras caíssem, a bruxa sorriu, e os galhos exalando a fragrância natural e terrosa se transformaram em tentáculos injetados de sangue, e os enfiou na boca de Baal no momento em que ele abriu a boca. O sangue gruda em sua pele e penetra centímetro por centímetro de seus ouvidos, olhos, boca e narinas. Da epiderme aos órgãos internos, ao cérebro. Embora Barry não tivesse compreendido as regras de seu próprio domínio, ele já era um transcendente de nível divino, mas neste momento, ele se transformou em uma bolsa de couro inchada cheia de carne e sangue, e aqueles olhos injetados de sangue pareciam estar cheios de comida. Geralmente, ele está completamente esvaziado. No momento em que ele soltou, Barry caiu no chão, deixando apenas uma pele humana vazia. Os membros do departamento de julgamento soltarão um grito: "Esta não é a grande, benevolente e sacrificial bruxa Fraxinos."
Os vasos sanguíneos sob a pele da bruxa originalmente bela continuaram a aumentar e finalmente saíram do corpo como se a aparência estivesse quebrada. A carcaça perfeita da bruxa foi arrancada por algum monstro, e o corpo foi mordido em pedaços, e havia mais de uma dúzia de grandes buracos que sangravam profusamente. Os olhos da bruxa perderam o foco e ficaram turquesa novamente, mas sua mão puxou diretamente o cano com o galho grosso inserido em seu abdômen, revelando um grande buraco de onde os órgãos internos saíram. Um novo par de mãos cresceu dele, rasgando o grande buraco e, ao mesmo tempo, rasgando a bruxa da árvore ao meio. A árvore sem fim se transformou em um monstro feito de carne e sangue. Depois que a carne daquelas mãos foi dilacerada, nenhum corpo apareceu, mas a árvore inteira foi considerada seu próprio corpo. No departamento de adjudicação, os membros que não atingiram o nível de Deus morreram repentinamente no local, e o resto sentiu o medo do desespero. Valês, um velho que viveu por milhares de anos e foi amaldiçoado por Lindier, seus lábios estão tremendo e brancos, suas pernas são tão macias que ele se ajoelharia a qualquer momento, ele quase chorou e disse: Silver, senhora, ... Bloco 23. Como a encarnação do elemento luz, Michael pode até ser considerado a existência concreta do elemento luz. Em outras palavras, não há diferença entre ele e a bruxa da vida e a bruxa da noite. Como o ser supremo que manipula o elemento luz, Michael desistiu completamente de seu sonho, mas antes disso, mesmo que ele destrua Nujin, ele não pode fazer Lindier feliz. Michael inchou seu corpo, retornou ao protótipo e absorveu a luz do sol. Ele costumava se chamar de sol, mas não era o sol real, mas hoje, ele queria tentar. Ele quer absorver todos os raios do sol e destruir completamente Nujin. Seu corpo inchado se transformou em uma existência brilhante e exagerada. Lindier franziu a testa ligeiramente, o corpo do dragão precisava se adaptar, então ele deu a Xiaomi algum tempo para absorver o sol. Mas quase conseguiu. Lindier dispensou, levantou a mão gentilmente e cobriu toda a luz do sol em um instante. A absorção parou abruptamente. Todo o Nujin foi mergulhado na escuridão em um instante. Michael ficou chocado, e Lindier protegeu diretamente o sol e Nujin como se estivesse cobrindo o céu com uma mão. Você quer fazer isso? Lindier sorriu levemente e disse calmamente, deixar Nujin ficar escuro para sempre. Infelizmente, eu também posso fazer isso e também posso criar outro sol. Depois de terminar de falar, Lindier levantou a mão novamente, o sol apareceu lentamente e, ao mesmo tempo, outro sol nasceu ao lado dele. Michael, como eu disse, você está quase pronto para morrer. Os olhos de Lindier de repente ficaram frios. Por causa do medo, Michael reencarnou na carne e sentou-se no chão, completamente sem o orgulho do chamado arcanjo da personificação do elemento luz. Lindier piscou, olhando para Michael que parecia ter perdido o pilar de sua vida. Ele estava um pouco relutante em matá-lo por um tempo, porque o sentimento de intimidar crianças era muito forte. Eu vi Michael tirar um livro de seus braços. Lindier olhou para o livro e pôde ver claramente a palavra, Bíblia, escrita no livro, e ele logo soube que era da equipe de expedição científica de seu pai naquela época, a uma Bíblia, jogada por um cristão no palácio subterrâneo. Pode-se dizer que esta Bíblia arruinou a vida de Michael. Michael levantou a cabeça e perguntou inexpressivamente, você é Deus? Lindier não quis responder, mas ainda disse, não, as coisas naquele livro, pelo menos em Aesir, não existem de jeito nenhum. Depois de terminar de falar, ele estava prestes a levantar a mão para matar o lento Michael quando de repente sentiu uma enorme flutuação de energia da área central. Lindier virou a cabeça subconscientemente, e a mensagem imediatamente passou para seu cérebro. Prata. Essas imagens e informações imediatamente entraram no cérebro de Lindier quando ele estava pensando. Ele viu uma senhora irracionalmente bonita parada em um campo de neve feito de íris. Sua beleza é a mesma de antes, cheia de beleza divina, seus longos cabelos prateados se espalham como seda e cetim nas flores, seu corpo impecável ondula como um rio de neve,
Até mesmo seus cílios delgados como asas de borboleta são brancos puros, no cabelo há uma coroa branca de espinhos. E ela ainda tinha a flor de íris presenteada a ele por Lindie ainda presa em sua orelha. É a cor brilhante mais bonita entre o branco puro na neve. Ela também pareceu sentir o olhar de Lindie, virou a cabeça e se ajoelhou ligeiramente para Lindie, e fez pelo menos a etiqueta de uma dama humana que Lindie gosta muito agora. Um par de olhos brancos puros familiares eram como joias brancas, e os cantos de sua boca flutuavam. Um lindo sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 439. Baen se livrou da casca da bruxa da árvore como uma crisálida de bicho da seda e então transformou a árvore inteira em seu próprio corpo. De pé sob a árvore, Valez olhou para a mais forte entre as bruxas originais. Ela é a santa padroeira de todos os monstros e lendas. Só de olhar para isso, Valez ficou sem fôlego, e ele sentiu como se você pudesse morrer a qualquer momento. A última vez que experimentei esse sentimento foi há 1000 anos, em pé na frente daquele deus maligno. A árvore gigante que era originalmente perfumada com terra, verde e sombreada agora é como um pilar de carne e sangue, com vasos sanguíneos grossos ainda batendo no meio, borbulhando sangue vermelho sangue. Melissa arregalou os olhos, vendo que os galhos e vinhas que a prendiam agora haviam se transformado em tentáculos ásperos e vermelho sangue. O rosto de Melissa ficou pálido de medo, e ela olhou para a carne se contorcendo que havia se livrado da casca da bruxa da árvore. Grupo. A almôndega parece ter encontrado seu olhar, e uma bela cabeça emergiu lentamente dela. O rosto e os olhos brancos são extraordinariamente lindos, mas também extraordinariamente cruéis. Melissa engoliu sua saliva, e todos olharam para a bola de carne nervosamente, como se pudessem ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Uma mulher rechonchuda lentamente saiu da bola de carne. Ela estava usando uma saia suporte branca, destacando suas curvas como um rio de neve, e seu cabelo prateado era tão magnífico quanto o luar. Ela ajudou uma flor de íris ao lado de sua orelha, e cada movimento parecia gracioso e luxuoso. Este corpo, você e o chefe Lin são mais aceitáveis, certo? Este é realmente meu corpo no sonho. O rosto de Bain era tão lindo quanto uma lua prateada, ela virou a cabeça para olhar para Melissa. Seu rosto é tão lindo que é quase irreal, ainda mais atraente do que as íris ao lado de suas orelhas. Melissa abriu a boca inesperadamente, e demorou um pouco para encontrar sua própria voz, e então disse hesitantemente, sim, sim. O que Moen disse à bruxa da árvore despertou a bruxa da árvore e também despertou Silver. Em vez de deixar a bruxa da árvore perder a cabeça, enlouquecer e destruir tudo, é melhor substituí-la completamente. Baen franziu a testa ligeiramente, virando-se, o mesmo poder poderoso do sonho fez Baen sentir a mudança de Lindie. Ela levantou os cantos da boca ligeiramente e então executou uma etiqueta de dama na direção de Lindie. Então ele virou a cabeça para olhar para os membros do departamento de julgamento que estavam assustados e em pânico. Está quase na hora. Parece que o caminho que escolhi deu certo. Baen segurou levemente a testa, fingindo estar com dor de cabeça, mas na verdade levantou os cantos da boca ligeiramente. O apógise, Rafik Mossossi e Fraxinas, esses antigos colegas, estão todos mortos. Apenas, Baen escolheu confiar em Lindie. Já na segunda época, quando o Xing do universo infinito, isto é, Lindie, chegou em Aesir, Baen sabia que nem ele nem as outras 3 bruxas eram oponentes de o Xing. Talvez ele estivesse apenas cansado e só precisasse descansar um pouco antes de partir, então Baen escolheu transferir todos os seus servos para o mundo dos sonhos para evitar esse desastre. Este incidente deixou todos felizes, porque Baen não era bem-vinda por humanos ou colegas. Ela queria contar a todos seus pensamentos, mas foi recebida com desdém e medo. E este deus maligno não tem intenção de partir. Baen vagamente adivinhou que estava gestando sua própria consciência, tanto que transformou todo o subterrâneo de Aesir em um enorme útero, como se estivesse esperando por uma certa concepção.
Se ele estiver consciente, talvez ele possa se comunicar, talvez ele possa ter uma chance, caso contrário, Aesir só pode esperar pela destruição. Silver não tem medo da destruição, ela é a bruxa que é toda sobre a vida, pelo contrário, ela vive pela morte. Esse tipo de espera é solitário e desagradável, até que essa pessoa chegue ao seu mundo dos sonhos. Então a razão pela qual Baen estava mais determinada a existir na vontade de Wuxing era na verdade. Ela tocou a flor de íris perto da orelha e não conseguiu evitar sorrir. Agora, o subterrâneo moldado pelo deus maligno se tornou a cidade baixa hoje, e o deus maligno deu à luz a vontade chamada Lindie. Lindie. Baen leu o nome em seu coração. Baen abaixou seus cílios prateados, que eram como galhos de pinheiro cobertos de neve. Ela olhou implacavelmente para as pessoas correndo com suas cabeças nos braços e fechou os cantos de sua boca virada para cima, dizendo: Eu vi de tudo. Se você ousar ser um inimigo do meu amado chefe Lin, você terá que ir para um lugar onde estranhos não sejam próximos. Valez arregalou os olhos, tremendo por todo o corpo. Baen é realmente um aliado de Lindie. Não, vendo como ela mencionou Lindie, ela estava simplesmente obcecada. Valez já foi poluído por Lindie quando ainda estava em um estado caótico, mas ele também aprimorou sua força de vontade e era tão invencível quanto uma barata. Aproveitando os 2 ou 3 deuses restantes no departamento governante para confrontar Baen além de seus limites, ele silenciosamente derrubou um homem morto, tentando escapar com Jin Shan para fora de sua concha. Manobrista. Os olhos de Melissa estavam lacrimejando, ela olhou atentamente para Valez, mordendo o sangue no canto da boca, desejando engolir esse vilão desprezível que já foi admirado por milhares de pessoas, mas na verdade era mais nojento do que uma barata. Baen olhou para Melissa. Embora ela estivesse dormindo no mundo dos sonhos, ela é quase onisciente no mundo real, então ela também sabe sobre Melissa. Seres humanos, eu os odeio, e eles me odiaram primeiro. Baen disse com algum desgosto, mas às vezes o espírito que emerge ainda é muito fascinante. Temo que seja isso que meus colegas apreciam. Baen suspirou suavemente. O chefe Lin parece gostar muito de ser um ser humano, parece que eu tenho que tentar gostar também. Vamos começar com você, garotinha. Baen sorriu, acenou levemente, e os tentáculos que a prendiam foram liberados, e Melissa correu como um fluxo de fogo, vingando seu pai e sua mãe, só que neste momento. Vendo Melissa expulsando Valez, os olhos de Baen caíram sobre os outros membros de nível divino, e disse indiferentemente: E você, bruxa da árvore, nossa deusa, foi morta por seu demônio. Agatari, um dos deuses do departamento de julgamento, manifestou um fluxo de lâmina de água em sua mão, e correu em direção a Baen no segundo seguinte. Embora Baen tenha vivido por muito tempo e tenha os pensamentos profundos de uma bruxa, como um ser humano, ele parecerá simples e direto. Baen riu, e os tentáculos semelhantes a videiras atrás dele seguraram Agatari firmemente no próximo segundo, como se tentassem drenar o sangue. O número desses tentáculos era surpreendente, e Agatari estava cercada em uma bola, e todos olharam para a bola em desespero. Swish! Os tentáculos se soltarão em um instante, e não viram os familiares membros quebrados, mas flutuando no vento como flocos de neve. Cinzas. As cinzas são como neve, perturbando uma após a outra, tornando a prata mais bonita. Os descendentes dos aristocratas no departamento de julgamento gritaram de medo e queriam escapar, mas viram uma chama furiosa acendendo onde estavam, e os gritos de Valez também foram transmitidos. Baen não gosta desses membros quebrados, e frequentemente come e limpa a presa completamente, transformando-as em cinzas com flashes fracos, caindo do céu, flutuando ao redor. Ela sorriu levemente, sempre mantendo sua elegância, e uma porta enorme apareceu atrás dos nobres, que era a porta que levava ao mundo dos sonhos. A porta frágil e dilapidada estava desmoronando, como se estivesse sendo atingida por inúmeras bestas dos sonhos atrás dela, e pudesse arrombar a qualquer momento. Minha promessa, crianças saiam.
O sorriso de Bain foi ainda mais ampliado por ela, e com um leve aceno, a porta foi aberta, bestas dos sonhos babando como riachos, bestas dos sonhos como sombras, todos os tipos de bestas dos sonhos estranhas e aterrorizantes além da imaginação, saíram correndo. Qualquer uma dessas bestas dos sonhos tem um poder de nível divino que é quase impossível para os seres humanos perseguirem em uma vida. A risada de Bain ficou mais clara, e ele parecia extraordinariamente feliz. O sorriso dela não era por causa do massacre de seres humanos, mas porque ela simplesmente sentia que não precisava mais ficar no mundo dos sonhos solitários, então ela se sentia feliz. O que o chefe Lin disse está realmente certo, talvez eu goste deste mundo. Prata. Uma voz familiar chegou aos seus ouvidos de milhares de quilômetros de distância, a risada de Bain parou abruptamente, seus olhos estavam um pouco preocupados, e ele se lembrou de que Lin Jie parecia estar perto de seres humanos. Chefe Lin, Bain respondeu em voz baixa. Não se preocupe com isso, Bain. Nada poderia escapar do olhar de Lin Jie, incluindo as dúvidas de Bain. Ele disse, esses seres humanos não são meus favoritos. Eu me importo mais com você. Lin Jie disse lentamente. Fim do capítulo. Capítulo 440. Eu me importo mais com você agora. Lin Jie disse lentamente, você já sabe quem eu sou. Bain suspirou levemente, não, eu descobri agora. Ao ouvir essa notícia, Lin Jie se sentiu muito aliviado. Bain era de fato um amigo com quem ele se importava muito. Pelo menos, aos olhos de Bain, o único amigo que ela fez foi aquele dono de livraria comum. Para Lin Jie, é muito importante manter a cognição do dono de livraria comum. Agora Lin Jie está usando o corpo de um dragão, e as várias habilidades do corpo se adaptaram bem. Embora seja antiquado dizer, se você é um dragão, é de fato um dos sonhos dos homens. É emocionante pensar sobre isso. Lin Jie olhou para Michael, que quase perdeu a cabeça por causa de seus sonhos desiludidos, e acenou com a mão para dispersar sua alma. O caminho para a criação da Espada de Fogo, que era infinitamente próxima da geração original do lendário Michael, foi completamente disperso sob o sol. Lin Jie olhou cuidadosamente para seu corpo, como se qualquer grande movimento dele tivesse um grande impacto no bloco 23. Depois de matar Michael, Lin Jie bateu no vazio e logo ouviu uma voz tremendo de medo. Medanzo. Este certo elfo sentado fora do mundo é a existência que Michael contatou após ganhar o olho da visão. Foi precisamente por conhecer este Metatron que estava escondido fora do mundo, sob sua orientação, Michael obteve outro olho mágico das ruínas do antigo rei elfo. Você me viu? Lin Jie perguntou. Meidanzul não ousou responder. Já na Era dos Elfos da Segunda Era, Meidanzul destruiu todo o reino dos Elfos por causa da chegada de Lin Jie, perdendo assim sua cidade natal. Preso fora do muro do mundo durante toda a sua vida, ele tem observado o mundo exterior. Sua personalidade é muito alta, eu não consigo ver nada. Meidanzul disse trêmula, mas o que? Lin Jie perguntou. Nas ruínas da Cidade Baixa, não consigo ver claramente. São todos lugares envoltos em névoa cinza. Eles têm o mesmo poder que o seu. Meidanzul disse em voz baixa. Lin Jie ficou em silêncio por alguns segundos, então acenou com a mão e disse, entendido. Você não vai me matar? A voz de Meidanzul estava fraca fora do muro do mundo. O que você fez para se matar? Não é doloroso o suficiente ser punido por ficar preso fora do muro do mundo. Lin Jie pareceu mostrar aquele sorriso profissional no balcão da livraria novamente. Eu só não sei se dragões podem rir. Medanzo soltou um gemido desconfortável, como o único sobrevivente do antigo reino dos elfos que inadvertidamente superou tudo, foi realmente algo doloroso. Lin Jie não prestou mais atenção em Meidanzul, e focou sua atenção no lado de Bain novamente. Bain, você disse que venceu. Lin Jie enviou sua voz para Bain a milhares de quilômetros de distância, talvez ainda não tenha acabado. Bain, que estava bem no subsolo no Distrito Central, ficou chocado. Chefe Lin, você...
Eu sou apenas uma consciência, e ainda preciso voltar para o corpo que está localizado no subsolo, e recuperar meu corpo e poder. Ainda há muitos testes. Oh! Sorriso de Baien foi contido, olhando para as cinzas brancas voando no céu, com emoções complicadas em seus olhos. Não, você vencerá, e eu vencerei também. Depois de terminar de falar, antes que Lin Jie pudesse responder, Baien imediatamente levantou a mão como se quisesse provar algo. Há muito tempo, por medo da força de Lin Jie, um muro alto foi erguido para proteger o mundo dos sonhos, e agora está prestes a ser derrubado. Vendo as ações de Baien, Lin Jie não sabia como avaliar. Ele ainda é apenas uma consciência de Youshin, e ele quer retornar ao seu corpo original. O resultado é que ele ainda não sabe a resposta, mas Baien está desesperado. O mundo dos sonhos está realmente devastado por causa da poluição inconsciente de Lin Jie. Agora Lin Jie pode parar a poluição, mas no futuro, depois de retornar àquele corpo, Lin Jie ainda pode manter essa vontade. Você quer decidir por eles? Só porque você confia em mim, não significa que eles confiam em mim. Lin Jie disse que eles viviam no mundo dos sonhos para evitar Lin Jie. Baien sorriu brilhantemente, esse era o sorriso mais fofo que ela já tinha visto desde que nasceu. Eu sou o nascimento de todos os monstros e sonhos. A bela voz de Baien flutuou nos ouvidos de Lin Jie à distância. Minha escolha para você também é a escolha de todas as criaturas dos sonhos. Baien levantou a mão bem alto, e uma luz branca apareceu em sua palma, que se transformou em um feixe de luz, e uma capa protetora semicircular floresceu no ápice do feixe de luz. Esta capa protetora brilhante cobre todo o Nu Gold, e pode ser vista claramente de todos os cantos. Baien fechou os olhos, apertou a mão levantada vigorosamente, e toda a capa protetora gigante se estilhaçou no segundo seguinte. O muro alto entre os sonhos e a realidade desmoronou neste momento. Bem na fronteira de Aesir, a fronteira entre os sonhos e a realidade. Camadas espessas de neve cobrem as montanhas camada por camada como escamas de dragão. O vento uivante passa pelo céu e pelas nuvens, e a névoa cinza entre as montanhas não pode ser soprada para longe. A névoa se condensa em trovões, relâmpagos e enormes vórtices. Contra o pano de fundo da enorme cordilheira que parece um trono, ela também parece pequena. Na montanha, inúmeras poeiras de gelo explodiram em névoa, o solo congelado e a camada de gelo se separaram, rugiram, se deslocaram e se moveram para baixo, e pedras rolaram uma por uma. A montanha tremeu e gemeu, abriu os olhos, e uma palmeira extremamente grande se separou da montanha, seguida por um corpo enorme. O rei gigante acordou novamente. O que o acordou dessa vez foi a quebra do muro alto que o protegia o tempo todo. Prata. Os olhos de Slater Augustus, que estavam quase transformados em pedras, mostraram uma pitada de surpresa. Eles quebraram o muro alto. Slater Augustus observou o muro começar a revelar rachaduras semelhantes a teias de aranha, e incontáveis éteres espalhados eram centenas de vezes maiores que o mundo real. Uma vez que o portão do mundo dos sonhos for aberto, Aesir em todo o mundo real entrará em uma nova era. Um tempo de oportunidade e perigo. Slater Augustus guarda aqui há dezenas de milhares de anos, testemunhando as mudanças de Aesir por várias gerações. A prosperidade dos seres humanos vem do muro alto entre os sonhos e a realidade construído pela prata, e a bruxa da vida constrói uma fogueira para proteger os seres humanos. Agora, a bruxa da vida caiu, e a bruxa da árvore que sustenta Nu Jin foi absorvida pela prata. A era dos seres humanos desapareceu. Slater Augustus não ousou adivinhar que a longa era humana também lhe permitiu conhecer muitos humanos interessantes. Se Baien olhasse mais de perto, ele também poderia gostar. Especialmente porque ele ainda sente falta daquele garotinho o tempo todo. Slater olhou para o céu estrelado e viu uma existência brilhante entre inúmeras estrelas. A estrela do destino de Wild já floresceu com uma luz extraordinariamente deslumbrante. Slater Augustus não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Eu não me decepcionei, garotinho.
Ele se levantou da montanha, sentou-se em seu trono novamente, olhou para a capital do povo de seu país natal, puxou a espada sagrada enferrujada e se apoiou na espada sagrada. Ele olhou para a estrela pertencente a Oild novamente, e finalmente fechou os olhos em alívio. Ao mesmo tempo, seu corpo envelhecido lentamente se solidificou em uma estátua de pedra que se fundiu com seu trono imortal. O poderoso e eterno rei gigante finalmente cumpriu a missão de sua vida. O alto muro que havia sido sustentado por milhares de anos desmoronou em um instante, e o vasto éter, como um mar, correu em direção ao mundo real como uma maré, enrolou o rei gigante e seu trono eterno, e desapareceu na torrente de éter. Fim do capítulo.